Você está desperdiçando a sua encarnação. Patanjali alertou. O homem chegou até Patanjali carregando um peso invisível, mas esmagador. Não era pobreza, ele tinha o suficiente. Não era doença. O corpo estava razoavelmente saudável. Era algo mais sutil, mais corrosivo. A sensação de estar deixando a vida passar. Ele tinha 42 anos e sentia que ainda não havia começado a viver verdadeiramente. Sempre adiando. Quando eu tiver mais dinheiro, quando as crianças crescerem, quando eu me aposentar, quando as condições forem perfeitas. E agora, olhando para trás, via décadas de adiamento, de vida vivida em função do futuro hipotético, nunca do presente real. Com a voz pesada de remorso, ele perguntou: Mestre Patanjali, eu sinto que estou desperdiçando minha vida. Como paro de adiar? Como começo a viver de verdade antes que seja tarde demais? O golpe direto. Patanjali olhou para ele com uma intensidade que fez o ar parecer mais denso. Não havia gentileza confortadora nos seus olhos. Havia urgência. Você está desperdiçando sua encarnação, Patanjali disse sem rodeios. E o pior, você sabe disso. E ainda assim continua. O homem sentiu como se tivesse sido socado no estômago. Ele esperava consolo, compreensão, não confrontação direta. Você veio aqui esperando que eu te desse permissão para continuar adiando. Patanjali continuou. Esperando que eu dissesse, está tudo bem, você ainda tem tempo. Mas eu não vou dizer isso, porque não é verdade. Você pode morrer amanhã, hoje, neste instante. Então não há depois. Não há quando as condições forem perfeitas. Há apenas agora. E você está desperdiçando a ilusão do tempo. O homem estava atordoado, mas algo dentro dele sabia que precisava ouvir aquilo. Mas, mestre, ele tentou se defender. Eu preciso garantir segurança primeiro. Preciso cumprir minhas responsabilidades. Não posso simplesmente largar tudo e aí está a sua primeira ilusão, Patanjali interrompeu. Você acha que viver verdadeiramente significa abandonar responsabilidades, que há uma escolha entre vida prática e vida real, mas isso é falso. Viver plenamente não significa fugir das responsabilidades, significa estar presente nelas. Você pode lavar pratos e estar completamente vivo, ou pode estar num templo em meditação e estar completamente morto por dentro. O problema não são suas circunstâncias, é que você não está presente em nenhuma circunstância. Você está sempre na próxima coisa, no próximo momento, na próxima fase da vida. O amanhã que nunca chega. Deixe-me te mostrar algo, Patanjali disse. Quando você era criança, você dizia, quando eu crescer. Quando adolescente, quando eu for adulto. Quando jovem adulto, quando eu tiver carreira estabelecida. Agora você diz, quando as crianças crescerem. E quando elas crescerem, você dirá, quando eu me aposentar. E então, você se aposenta e descobre que está velho, cansado, sem energia para fazer tudo que adiou. Então você diz, na próxima vida. Você vê o padrão? O quando nunca chega. Porque quando não é um momento no tempo, é uma estratégia de fuga. É a mente te enganando para não viver agora. O homem sentiu lágrimas nos olhos. Era exatamente isso. Toda a sua vida era um grande quando. E sabe qual é a tragédia? Patanjali continuou. Quando você chega ao quando que tanto esperou, você não sabe mais como estar presente. Você passou décadas treinando-se para adiar, para não estar aqui. Então, quando finalmente tem tempo livre, você não sabe o que fazer com ele. A morte antes da morte. Você fala como se tivesse todo o tempo do mundo. Patanjali disse com uma severidade amorosa. Mas você está morrendo. Neste exato momento está morrendo. Cada respiração te aproxima da última. Cada dia é um dia a menos. Você não tem décadas. Você tem hoje. E nem isso é garantido. E ainda assim você adia como se fosse imortal. Como se houvesse sempre amanhã. Como se a morte fosse algo que acontece com outros, não com você. O homem estava tremendo agora. Não de medo, mas de um despertar súbito. Eu vou te dar um exercício, Patanjali disse. Todo dia ao acordar, diga para si mesmo, eu vou morrer. Talvez hoje. E sinta isso. Não como pensamento morboso, mas como verdade que traz urgência. Quando você realmente sente que vai morrer, você para de desperdiçar tempo com bobagens. Para de adiar o que importa. Para de viver no piloto automático. O que realmente importa. Agora me diga, Patanjali perguntou, se você soubesse com certeza que morreria em um ano, o que mudaria na sua vida? O homem pensou, eu passaria mais tempo com minha família, pararia de trabalhar tanto, faria coisas que sempre quis fazer, expressaria amor, não me importaria tanto com opiniões alheias. Então você já sabe o que importa, Patanjali observou.
Você só está esperando a sentença de morte para viver de acordo com suas prioridades reais. Mas por que esperar? Você tem a sentença de morte. Todos temos. É chamada nascimento. Do momento que nasce, você está condenado a morrer. Então por que viver como se fosse imortal? O homem não tinha resposta. Você adia porque tem medo. Patanjali revelou. Medo de viver plenamente. Porque viver plenamente significa sentir plenamente alegria e dor. Significa arriscar. Significa estar vulnerável. Significa não ter desculpas. É mais fácil adiar. Mais seguro. Sempre pode culpar as circunstâncias. Ah, eu viveria se pudesse. Mas sabe como é? Mas isso é covardia disfarçada de prudência. A prisão das condições perfeitas. E essa sua espera por condições perfeitas, Patanjali continuou, é a maior ilusão de todas. Condições nunca são perfeitas, nunca foram, nunca serão. Sempre há desafios, sempre há obstáculos, sempre há razões para adiar. Se você espera por condições perfeitas, você vai esperar pela morte. Porque a única condição perfeita que você imagina não existe neste mundo manifestado. Sabe quem vive plenamente? Aqueles que vivem apesar das condições imperfeitas. Aqueles que dizem não é ideal, mas é o que tenho. Então vou viver com isso, não apesar disso. O homem começou a ver, ele havia criado uma prisão de pré-requisitos. E quanto mais requisitos criava, mais distante ficava de viver. Então me diga, Patanjali desafiou, o que te impede de viver plenamente agora, neste momento? Eu não sei. Acho que nada realmente. Exatamente. Não há obstáculo real. Apenas obstáculos imaginários que sua mente criou para te proteger de viver verdadeiramente. O despertar da urgência. Deixe-me te contar uma verdade dura, Patanjali disse. Esta encarnação, este corpo, esta vida, esta oportunidade não vai se repetir. Você pode acreditar em reencarnação ou não, mas mesmo se houver próximas vidas, elas não serão esta. Esta combinação única de circunstâncias, pessoas, oportunidades, isso é único, irrepetível. E você está desperdiçando. Não porque não está fazendo o suficiente, mas porque não está presente no que faz. Você lava a louça pensando no trabalho, trabalha pensando em casa, está em casa pensando em férias e está em férias pensando no retorno. Você nunca está onde está, e essa é a definição de desperdiçar sua encarnação. Estar sempre em outro lugar, mentalmente, a prática da presença urgente. Então aqui está o que você vai fazer, Patanjali instruiu. Não amanhã, agora. Primeiro, pare de viver no futuro. Cada vez que perceber sua mente dizendo quando, pare, respire, retorne ao agora. Pergunte, o que está vivo neste momento? Segundo, identifique uma coisa, apenas uma, que você tem adiado que realmente importa. Não algo grandioso necessariamente, mas algo verdadeiro. E faça hoje, não amanhã, hoje. Terceiro, pratique a morte consciente. Todo dia, por 5 minutos, sente-se e contemple. Eu vou morrer, meu corpo vai parar. Este eu vai se dissolver. Deixe isso te assustar. Deixe isso te acordar. Quarto, viva cada ação como se fosse a última vez. Quando abraçar seu filho, pense, pode ser a última vez. Quando comer, pode ser a última refeição. Isso não é mórbido, é estar acordado. O homem estava absorvendo cada palavra como água no deserto. O custo do adiamento. E deixe-me te mostrar o custo real do seu adiamento, Patanjali disse. Não é apenas que você não viveu. É que você ensinou seus filhos a não viver. Eles te veem adiando seus sonhos. Te veem dizendo, quando eu tiver tempo. E aprendem, isso é como se vive. Sempre se preparando para viver, mas nunca vivendo. Então o padrão se perpetua. Geração após geração de pessoas que morrem sem ter vivido. Não por falta de tempo, mas por falta de coragem de estar presente. Você quer deixar esse legado? Ou quer que seus filhos vejam alguém que vive plenamente? Apesar das imperfeições, apesar dos desafios, o homem sentiu o peso disso. Ele não queria que seus filhos seguissem seu padrão de adiamento eterno. A liberdade assustadora. E tem uma última coisa, Patanjali disse. Quando você para de adiar e começa a viver, você descobre algo assustador. Você é livre. Livre para escolher, livre para arriscar, livre para falhar, livre para ser autêntico. E essa liberdade aterroriza porque não há mais desculpas. Enquanto você adia, pode sempre dizer, se as circunstâncias fossem diferentes. Mas quando você vive agora, com as circunstâncias como são, você assume responsabilidade total. Não há mais ninguém para culpar. E isso é assustador. Por isso, tantos preferem a prisão confortável do adiamento à liberdade desconfortável de viver plenamente.
Então você precisa escolher. Quer segurança morta ou vitalidade arriscada? A transformação. O homem ficou em silêncio. Algo fundamental estava mudando dentro dele. Não era uma mudança suave, era uma quebra, um desmoronamento de velhas estruturas. Mestre, ele disse finalmente, eu vim aqui buscando permissão ou técnica para parar de adiar. E o Senhor me deu algo mais duro e mais valioso, um tapa na cara da realidade. Sim, Patanjali confirmou. Porque você não precisa de mais uma técnica para adicionar a lista de coisas que farei quando você precisa de um choque que te acorde. E agora? Agora você vai para casa e vai viver, não perfeitamente, não heroicamente, mas presentemente. Vai lavar a louça como se fosse meditação. Vai trabalhar como se importasse. Vai abraçar sua família como se fosse a última vez. E toda vez que se pegar adiando, você vai lembrar, estou desperdiçando minha encarnação e não tenho outra. O ensinamento final. E deixe-me te dizer uma última verdade. Patanjali disse com uma intensidade final, você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais presença. Uma hora vivida plenamente vale mais que anos em piloto automático. Um momento de presença total vale mais que décadas de adiamento. Então pare de pedir por mais tempo. Você tem o suficiente. Sempre teve. Apenas não estava usando. Esta respiração é suficiente. Este momento é suficiente. Esta vida imperfeita, desafiadora, às vezes frustrante, é suficiente. A questão não é quando vou ter condições para viver, e a questão é, vou acordar para a vida que já tenho antes de perdê-la? O homem se levantou. Não tinha mais desculpas. Não tinha mais adiamentos. Tinha apenas este momento e a escolha de estar presente nele ou não. Obrigado, mestre. O Senhor não me deu conforto, me deu urgência. Isso é exatamente o que eu precisava. Vá, Patanjali disse, e não volte me dizendo que vai começar a viver. Volte vívido, com cicatrizes de ter arriscado, com histórias de ter tentado, com a marca de alguém que parou de ensaiar para a vida e começou a vivê-la. E se você morrer amanhã, que morra tendo vivido hoje, não tendo planejado viver quando o homem partiu. E pela primeira vez em décadas, seus pés tocavam o chão com atenção total. Seus olhos viam realmente o que estava diante dele. Sua respiração era consciente, não porque tinha encontrado condições perfeitas, mas porque finalmente entendeu. Não há momento além deste, não há vida além desta, não há outra chance além de agora. E desperdiçar isso esperando por um futuro imaginário, isso não era mais uma opção. A urgência havia despertado, e com ela finalmente a vida.